Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender esse lindo porta-jaleco. Aqui eu indiquei como jaleco, mas se você for fazer por encomenda, é legal já colocar aqui o nome da médica ou o nome do dentista, enfim, já deixe ele personalizado. Vamos lá? Nós vamos precisar de 2 tecidos contrastantes. Aqui eu escolhi esse floral, ele mede 28 por 51, tá? Então eu tenho ele aqui já estabilizado na manta, já fiz o quilt, ó. E o forro também na mesma medida, 28 por 51. Eu preciso de um zíper de pelo menos 30 centímetros, um cursor. E para fazer as alças, vamos aliás começar por elas. Eu vou precisar de um tecido que mede 40 por 8, tá? 40 centímetros por 8. O que eu vou fazer? Aquela mesma dobrinha, como se eu estivesse fazendo um viés. Dobro até o meio, depois abro e encontro aqui os tecidinhos meio com meio. Então, vinquei primeiro aqui o meio, abri e trouxe meio com meio. Dobrando, já vou ter aqui o viés. Eu já tenho ele aqui dobradinho, ó. Passem a ferro, tá? Para vincar bem. E aí eu vou passar uma costura em cada lateral. Costurinha pezinho de máquina. Também já trouxe esse daqui um pouquinho adiantado, tá? Reservem a alça. E vamos para a base do nosso material. Eu vou pegar, ó, meu zíper. Tiro aqui o cursor, não preciso dele agora. Direito do zíper com direito do meu quilt. Ou seja, com tecido principal, direito com direito. E por cima de tudo isso, o forro, com o direito para baixo. Essa é uma medida que eu achei bacana, mas com essa técnica vocês podem fazer a medida que quiserem, tá? Podem aumentar ou diminuir. Ó, direito com direito, vou alfinetar. Nesses casos eu gosto aqui de costurar pela manta, para o tecido de forro não correr, tá? Alfinetem ou coloquem as presilhas. Vou para a máquina de costura e vou fazer pezinho de máquina aqui, utilizando a minha sapatilha de zíper. Vamos lá? Vou seguir aqui bem na beiradinha do meu material. Tirando o alfinete, tá? Não posso passar com o alfinete deitado. Costurei, tiro da máquina. Já vou virar aqui, ó. E vou rebater essa peça. Gosto de alfinetar. Estiquem bem o tecidinho de trás, porque a ideia aqui de rebater a peça é justamente para na hora que você ficar abrindo e fechando o cursor, ele não pegue no tecido de forro. Aqui, costurado e rebatido. Tiro aqui os excessos de linha, vou fazer a mesma coisa na outra borda do tecido. Então, o que eu faço? Ó, pego o meu principal, trago até o zíper, ou seja, continuo aqui, ó, direito do tecido com direito do zíper. E por cima de tudo isso, o forro. Vou fazer novamente um sanduíche aqui, deixando o meu zíper no meio do meu material. Alfineto. Alfineto muito bem, e aí a mesma coisa, vou para a máquina de costura, passar aqui o pezinho de zíper, aí não tem jeito, eu tenho que abrir o meu zíper, desviro, e aí eu vou ter esse resultado aqui, ó, desvirei e rebato, tá? Vou ter esse resultado aqui, ó, quando eu desviro eu vou ter isso daqui, ó. Desviro, jogo o meu material, vai estar sem rebater, e eu já trouxe essa parte aqui, ó, rebatida. O que eu faço? Coloco aqui um junto do outro e passo o cursor. Não tem necessidade de 2 cursores para essa peça,
um só já é suficiente. Coloco o cursor. Tá? E aí, ó, neste caso, como eu separei a minha peça, o que eu tenho que fazer? Passar o cursor uma vez, tirar e colocar de novo. Para que meu zíper fique por inteiro fechado e eu consiga fazer essa minha peça com mais tranquilidade, ela não vai ficar torta. Ok? Zíper colocado, cursor de zíper colocado também. Vou voltar essa minha peça para o avesso. O que eu vou fazer? Separo aqui, ó, o meu forro do meu principal. Vou pegar a minha régua e uma caneta. Não tem necessidade de ser a caneta apagável, mas aqui nós estamos utilizando a caneta da Lamax. Ela é comercializada em várias cores. Lembrando que essa é aquela que apaga com ferro. Vou pegar a minha régua e vou marcar 3 centímetros da parte do meu zíper para baixo. 3 centímetros, é apenas um norte, tá? Ó, fiz essa marcação, 3 centímetros. Vai servir para eu ter a dobra. Ah, detalhe, ó, os 3 centímetros ele fica do lado das costas da minha necessaire, ou seja, onde eu não tenho o bordado, ok? Senão a nossa peça fica de cabeça para baixo. Vou alfinetar, ó, exatamente na marcação que eu fiz, ou seja, vou dobrar o meu tecido exatamente na marcação. Quem quiser fazer com a bordinha menor pode diminuir também. 2 centímetros acho que é ideal. Estico, ó, nosso porta-jaleco não tem caixinha de leite, então eu simplesmente estico a minha peça. Vou fazer a mesma coisa com o forro, ó. Só que por que eu não preciso marcar no forro? Porque é só eu trazer, ó, venho esticando ele aqui e trago o meu forro exatamente na medida da dobra que eu já tenho aqui dos 3 centímetros. Alfineto. Aí sim eu vou alfinar bem bonitão todas as laterais da minha peça. Estiquem o forro, deixem tudo bem alinhadinho. E alfinetem isso daqui no capricho. Eu já tenho essa parte aqui um pouquinho mais adiantada, ó. Alfinetei. Agora eu vou costurar uma lateral por inteiro. E na outra lateral eu vou dar a dica pra gente deixar essa costura embutida. Antes de costurar a lateral, nós temos que encaixar aquela alcinha que nós fizemos no início da aula, tá? Vou marcar aqui, ó, tirar esse alfinete e vou colocar exatamente abaixo do zíper, ó. Então eu vou posicionar ela aqui, na parte interna. Lembrando que eu não gosto muito de costurar na beiradinha, então, ó, tô encaixando minha alça lá pra dentro. Ela está ficando entre os 2 tecidos principais, tá? Ela não fica no forro. Eu alinho ela aqui, deixo ela bem bonitinha. E ó, eu não gosto de costurar muito na beiradinha. Eu deixo um pouquinho dela sobrando. Isso dá mais estabilidade para o nosso material. E aí sim, ó, alfineto. Vou fechar uma lateral por inteiro e a outra a gente vai ter uma pequena dica. Costuro a lateral, pezinha de máquina. Quem quiser pode dar um retrocesso aqui no começo, ó. Essa costurinha fica bem firme. No final também dou um retrocesso. Na outra lateral, o que eu vou fazer, ó? Eu tirei um pedacinho do meu forro e vou costurar também pezinho de máquina. Apenas um pedaço, cerca de 10 centímetros. Eu sempre gosto de costurar o espaço que caiba a nossa mão, porque eu vou precisar desvirar essa peça. Então, ó, costurei uns 10 centímetros aproximadamente. O que eu faço? Alivio aqui esses alfinetes e volto com o meu tecido para a posição original. Agora sim, eu só vou fechar um pedaço em cima e um pedaço embaixo, deixando uma abertura exatamente onde eu já costurei a minha peça. Então, agora que eu voltei o forro, eu vou costurar somente o começo
dando um retrocesso também, ó. Pulo um espaço, que é por onde eu vou desvirar minha peça, e costuro o restante. Sempre pezinho de máquina, tá, pessoal? Certo? A peça está costurada e aqui eu tenho a abertura, que é por onde eu vou desvirar isso daqui. Recapitulando, eu já tenho aqui minha peça costurada, ó, mas eu costurei uma lateral inteira e a outra lateral, o que que eu fiz? Antes de costurar, deixa eu mostrar nesse que está aberto aqui, é como se eu tivesse tirado um pedacinho do meu forro, só tirei ele da minha linha de costura. Costuro aqui um pedaço, um espaço que caiba a minha mão. Então, só costuro aqui um espacinho, volto com o meu forro para a posição original e aí sim, fecho um pedaço aqui em cima e um pedaço aqui embaixo. Por quê? Exatamente por essa abertura que eu vou desvirar a peça. Então, o que que eu fiz? Ó, costurei um pedaço embaixo. O meu pedaço de baixo, ele é sempre maior do que a abertura que eu deixo, tá? Para não ficar nada aqui aberto. E depois, ó, deixa eu tirar essa linha para vocês verem melhor. Costurei apenas em cima e embaixo, deixando uma abertura para eu desvirar a peça. Então, costurei aqui com retrocesso, retrocesso até o final. Quem usa uma margem muito grande, corta os cantinhos para o nosso material não ficar embolado, não ficar com canto muito grosso. E aí sim, ó, vou pegar essa abertura e desvirar a nossa peça. Inicialmente ela vai aparecer pra gente do avesso. Vocês vão pensar que tá errado, mas é só a gente abrir o zíper e desvirar mais uma vez a peça. Gosto de ajustar esses cantinhos aqui com um palito, aqueles palitos japoneses, mas eu não trouxe. Então, ó, tá aqui, desvirei, ela vai aparecer pra gente no avesso. O que que eu vou fazer? Costurem essa abertura aqui ou com pontinhos invisíveis, ou passem uma cola pano, tá? E aí, é só abrir o zíper aqui e colocar a nossa peça na posição original. Ajeitem bem os cantinhos. Aquela margem de 3 centímetros que nós marcamos como referência é exatamente essa dobrinha que fica aqui, ó. Ou seja, essa moldurinha que eu criei em cima do zíper. Então, quem quiser que ela fique menor ou maior, é só ajustar aquela margem. Peça pronta. Espero que vocês tenham gostado e façam bastante para vender. Compartilhem a nossa página e se gostou, deixe o like aqui na nossa aula. Até a próxima!